Títulos derretendo. E agora, o que eu faço? Você está se perguntando isso? Será que eu continuo investindo em títulos públicos? As taxas estão todas, ó. Sou a professora Rosana Corales e hoje trazemos especialmente para você como você deve atuar neste momento e se ainda tem margem para continuar investindo. Bora lá? Tá chegando agora aqui de paraquedas, então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim será avisado de cada novo conteúdo que postarmos. Bom, o que está acontecendo, prof? Os títulos estão derretendo, as taxas estavam maravilhosas e agora estamos num naufrágio pleno. Então, esse início de queda das taxas assusta muito investidor que recentemente começou a investir. Mas preste bem atenção agora. Quando você já tem um período de tempo, você sabe que existe um ciclo de econômico, né? Enquanto a inflação está mais alta, quando a demanda exige mais, e o contrário também. Então, nesse momento, esses pré-fixados longos, eles e os pré-fixado, porque só temos dois pré-fixados nesse momento, né? O de 28 e o 32. Então, eles acabam ficando, você começa a ficar pensando assim, bom, o que está acontecendo? Como eu falei, o que está acontecendo com os títulos é que na última reunião do Copom foi dito que a Selic permanece em 15, mas que em 2026 nós teremos o começo do arrefecimento dessa taxa da Selic. Ou seja, a Selic vai estar em queda. Por quê? Porque a inflação começa a entrar nos eixos, né? Quer dizer, tá ali no que foi proposto como teto. Água. E o que acontece nesse momento, então? Se o mercado projeta daqui lá na frente que a Selic vai cair, você já pensa, todos os títulos também vão acompanhar a taxa Selic e vão ter menores, e é o que já está acontecendo agora, tá certo? Mas isso significa que vai ficar assim sempre? Não, não significa isso. Então, é o que nós vamos mostrando aqui para vocês. Então, o que acontece? Os prefixados longos, ele acaba sendo menos atrativo, porque o que antes se pagava 1%, acaba se pagando menos nesse momento. Então, somente se você tiver um objetivo aonde você tinha que ganhar para o seu patrimônio, para você crescer em patrimônio, ou para você também ter um objetivo definido, uma compra de um carro, de alguma coisa com valor X, esse prefixado longo vai pagar menos, mas ainda vale a pena você investir, porque senão você não chega naquela meta que você planejou. Então, você vê como olhar só para o derretimento das taxas não é uma opção muito boa. Preste bem atenção nisso. Então, você deve avaliar o quê? Qual é o meu objetivo com esse título? Pronto. Agora, o que nós vamos ver aqui? Eu trouxe para vocês, peguei lá no site do Tesouro, o pré-fixado 2028. Nesse gráfico, nós vamos ver que as taxas do pré-fixado chegaram a bater 15% de máxima, chegou a passar pelos 14 e 30, nesse momento estava em 12,75 aqui embaixo, tá bom? Ou seja, teve uma queda. E o preço, consequentemente, essa é a taxa, né? O preço foi para cima. Então, aqui nós temos, agora nos últimos 12 meses, o pré-fixado 2032. Mesma coisa, ele chegou lá em 15,25, passou pelo 14, chegou no 13 e nesse momento está em 13,36. Agora, o que é importante nesse momento para você, investidor? Eu não sei aí do seu lado qual é a sua ideia. No meu caso, se eu planejei ter um pré-fixado na carteira, eu planejei, primeiro, diversificação da minha carteira de títulos e de renda fixa, e também planejei que
esse pré-fixado, seja o 32 ou o 28, fosse como chegar num patrimônio de aposentadoria. Então, ele vai servir como um acúmulo para mim. Então, enquanto ele estiver disponível, mesmo que aquela taxa de 15 tenha virado 13 ou chegue, essa taxa de 13,36 é a menor aqui, tá? Eu tirei do site, só coloquei maior aqui para a gente visualizar. Então, o que vai acontecer? Continua valendo a pena, porque você ter uma carteira que te pague 10% ao ano é muito bom. Se você conseguir manter sempre essa meta em todos os anos, traz uma boa rentabilidade para o investidor. Agora, e o IPCA+, é a garantia de você ter ganhos superiores. Por quê, Rosana? Porque, no caso, um pré-fixado, ele é bom para você, como eu falei, com um objetivo definido, com um valor. Quero comprar o carro, quero fazer a reforma da casa, quero trocar de celular. Então, você tem um X de valor, você já sabe que um pré-fixado, um título, vai ser 1.000 no final, então fica fácil de fazer a conta. Mas se a inflação tiver alta e o pré-fixado tiver embaixo, você vai ter uma rentabilidade menor porque a inflação está alta lá no vencimento. Ou seja, você não sabe se no vencimento de 2032, a quanto estará a inflação. Estará mais de 10? Estará menos de 10? Se ela estiver menos de 10 e você receber os 11, 12% de lucro, beleza, você sai no lucro. Um lucro real. Agora, se for o contrário, aí não vai ser o lucro real. Mas, de qualquer forma, você vai ganhar a rentabilidade contratada, isso sim. Agora, vamos para o IPCA. Você viu, 2040 continua derretendo, 2050. Então, ele traz a garantia de ganhos superiores. Por quê, né? Então, além disso, ele traz os horizontes de médio e longo prazo. Quanto mais longo for o seu título, mais rentabilidade ele vai trazer para o seu bolso. Só que tem um porém. Entre o médio e o longo prazo, quanto mais longo, mais você pode sofrer, porque ele fica perfeito para marcação a mercado e muitas vezes por ser um período mais longo. Então, haja estômago para sofrer, né? E a pergunta que não quer calar, ainda dá tempo de eu investir? Ah, se você fez essa pergunta, merece um ponto positivo aí. Vamos anotar aqui. O ciclo está acabando? Muita gente está perguntando, vale a pena investir ainda? Então, primeira coisa, o ciclo de alta mostra arrefecimento nas taxas. Sim, e isso é muito bom, tanto para os investidores quanto para o país, que a taxa Selic volte a patamares normais. Essas taxas que nós tivemos em 2025, já falei aqui em muitos outros vídeos, que são excepcionais. Mas se pré-fixados e IPCAs continuarem diminuindo, um IPCA chegando a pagar 6% ao ano, continua sendo uma taxa boa, mesmo com a diferença de 1%. Por quê? Por causa da inflação. Não adianta eu ter um título me pagando muito bem, sendo que a inflação está do lado de cá, acabando com tudo, porque um país não aguenta, né? Não aguenta, gente. Então, o ciclo pode estar acabando das altas taxas, mas você continua tendo oportunidades. Porque nesse momento deve ter gente assistindo este vídeo e pensando, puxa, então dá para eu começar? Sim, dá para você começar. Veja bem, se você investir nesse momento, começando da forma certa, no Tesouro Selic, você vai ter o seu primeiro pé de meia, você vai ter a sua reserva de emergência e você vai estar surfando pela poupança. Ou seja, a poupança te paga 6, o Tesouro Selic está pagando 15, vai começar uma queda que talvez fique em 12% ao ano. Mas isso vai começar, e vai começar com 0,25 menos, depois numa outra reunião do Copom vai diminuir para 0,25, mas não está batido o martelo para dizer assim,
em janeiro de 2026 vai começar o arrefecimento. Não tá batido o martelo ainda. Então, dá sim para você aproveitar. Pegar nesse momento 15% ao ano, até quando começar a baixa da Selic. E o pré-fixado e o IPCA, se a sua ideia é de longo prazo, vale a pena um pré-fixado 2032? Vale. Por quê? Porque mesmo que a Selic caia lá em 2026, 2027, o seu título só vai vencer em 2032. E até lá, muitas águas vão rolar e a inflação pode estar muito abaixo do valor da taxa de hoje. Ou seja, você pode trazer, sim, rentabilidade para o seu bolso. Então, fique bem atento. A mesma coisa vale para o IPCA. Mesmo que a taxa chegue em 6% ao ano, se você não sabe, eu vou dizer para você, até um ano atrás, 6% era uma das taxas excelentes de investimento aqui em títulos públicos. Então, não deixe essa oportunidade. Continua sendo bom. E temos um porém aqui. E agora eu te pergunto, você já deixou o like? Não? Então faz favor aí, coloca esse like que não te custa nada no vídeo. O que traz? A projeção da inflação no cenário de referência. Presta bem atenção aqui. Nós temos um IPCA em 2025 de 4,6. O IPCA livre de 4,5 e o IPCA administrado de 5. Agora dá uma olhada lá em 2026. O IPCA, gente, se você ainda não sabe, é a taxa que a gente chama da inflação. Então, o projeto para 2026 é de 3,6. Já no segundo TRI de 2027 é de 3,3. E aí? O que significa? Significa que, apesar do ciclo estar começando a arrefecer e diminuir as taxas, possa ser que mesmo entrando, ou melhor, pode ser não, mesmo entrando neste momento e comprando os títulos, lá em 2027, acontecendo uma inflação de 3,3, você vai estar embolsando muito dinheiro no seu bolso. Então, espero que esse lucro você compartilhe conosco, compartilhando esse vídeo para muita gente. Valeu, até a próxima!